em pauta a iniciativa vereadora Maria Letícia. É o número 4 da pauta. Projeto de Lei Ordinária 5.156, 2017. Iniciativa vereadora Maria Letícia Fagundes. Institui a Semana à Disposição dos Serviços e Direitos do Idoso no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.568, em 6 de março de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.627, em 25 de outubro de 2017. Substitutivo geral 31/31/2017. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Leitura do substitutivo. Iniciativa Maria Letícia Fagundes. Substitua-se o projeto de lei que institui a Semana à Disposição de Serviços e Direitos do Idoso no município de Curitiba pelo seguinte: ementa. Institui a Semana de Exposição dos Direitos e Serviços do Idoso no município de Curitiba. Artigo 1º. Fica instituída a Semana de Exposição dos Direitos e Serviços do Idoso, que será realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de outubro, data comemorativa do Dia Nacional do Idoso. Artigo 2º. A Semana de Exposição dos Direitos e Serviços do Idoso tem como objetivo informar os idosos e conscientizar toda a sociedade sobre a importância da aplicação do Estatuto do Idoso e demais legislações já existentes que garantam serviços e benefícios específicos ao idoso. Artigo 3º. Durante esta semana serão realizadas palestras e debates sobre os direitos dos idosos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse projeto, como sofreu alteração, ou melhor dizendo, a vereadora propôs um substitutivo geral, teremos que colocar em votação no plenário, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para a sua apreciação de mérito. Os vereadores que forem favoráveis que seja apreciado nesta sessão, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado, portanto, a vereadora terá 15 minutos para a discussão do projeto, melhor dizendo, do substitutivo geral. 15 mais 15, vereadora. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Saúdo todos os meus colegas vereadores e vereadoras. Vamos tratar hoje de um projeto que acho que é do interesse de todos nós. Todos vamos envelhecer. Ou alguém acha que é Highlander aqui? Bom, o envelhecer, na verdade, é um direito social que deve ser garantido pelo Estado através de políticas públicas. Eu fico pensando, se nós fôssemos imaginar hoje os idosos, assim, sem querer fazer estereotipar muita coisa, a gente imaginaria aquele vozinho de pijama, chinelinho, a vozinha cozinhando e tal, mas hoje nós vamos falar de um idoso muito diferente disso. Hoje o idoso é ativo. As pesquisas mostram, senhores, que os cidadãos acima de 60 anos estão cada vez mais ativos e presentes no mercado de trabalho. O aumento da longevidade, eu fiz algumas pesquisas, resultou em vida produtiva, e o salário médio desses idosos atualmente está em torno de R$ 1.981,61 no país, cerca de 33% maior do que a média salarial do nosso país. Esses idosos até 64 anos ocupam 52% do mercado. Eles trabalham. Bom, enquanto as estatísticas registram uma queda na taxa da mortalidade infantil, com consequente aumento da expectativa de vida, o país começa a encarar, então, o futuro com 19 milhões de idosos em 2060. Pode passar algumas imagens, por favor? Pode passar? Então, vamos lá. Pode passar a próxima. Esse é o tema do debate. Pode passar. Olha aí. Os senhores já devem ter visto algumas imagens assim. De acordo com o relatório de 2017, a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 6 idosos sofre alguma violência. No Brasil, os números da denúncia são tão altos que chegam a representar um idoso agredido a cada 10 minutos.
essa é uma das nossas grandes preocupações, a questão da vulnerabilidade e da suscetibilidade dos idosos que não conhecem seus direitos de lei. Por isso, nosso projeto. Pode passar o próximo. A população idosa. Esse é um levantamento que eu fiz em Curitiba, é o mais recente, 2010, acreditem. O número de idosos masculinos, 80.910, e femininos, 117.179 idosas femininas. O número de mulheres é superior ao número de homens, porque homens morrem mais do que mulheres. Muito bem. Nessa projeção, a gente vê o número de idosos em instituições de longa permanência, em Curitiba. São 179 idosos em instituições sem fins lucrativos e 2.400 idosos em instituições com fins lucrativos. Deixa aqui essa imagem. Eu chamo a atenção aqui para uma questão de preconceito contra a institucionalização do idoso. Porque se a gente voltar nos 117 mil, nos 89 mil idosos, apenas 2.400 estão institucionalizados. Onde estão os demais? Nas suas famílias. Ou não? Então, eu chamo a atenção para essa questão de como é que caminharemos com o crescimento da população de idosos e como é que trataríamos a questão da institucionalização, visto que, sim, existe preconceito hoje nas pessoas em relação a essa questão. Pode passar o próximo. Nessa nova apresentação, eu tenho aqui as instituições de longa permanência para idosos. São 4 em Curitiba, sem fins lucrativos, e que abrigam aqueles 179 idosos. E são 120 casas com fins lucrativos que abrigam os 2.400 idosos. E os demais idosos, onde estão? Nas famílias? Pode passar. Para os senhores terem conhecimento, o que a prefeitura repassa para aquelas casas sem fins lucrativos é o valor de R$ 1.050 mês para atender cada idoso. Mesmo que nós tenhamos obrigatoriamente que dividir os tipos de atendimento que recebem esses idosos. Nós temos o nível 1, de baixa complexidade, o 2, o nível é médio, e o nível 3 é o de alta complexidade, ou seja, baixa complexidade é aquele idoso que consegue se alimentar, tomar seu banho. Depois ele vai progredindo dentro das suas patologias de base e vai perdendo essa condição, até que ele chega no nível de complexidade 3, que daí ele não consegue se banhar, se comunicar, reconhecer familiares, pessoas, etc. E o valor hoje ainda repassado pelo município é R$ 1.050 para qualquer desses níveis de complexidade. Doutora Maria Letícia, uma parte, quando possível. Eu já lhe concedo, vereador. É fato que eu já estive em contato com a FASE, esses valores estão sendo reconhecidos como baixos e novos contratos tratarão de novos valores também, o que a gente acha necessário, claro. As instituições públicas ou privadas que oferecem serviços específicos, então, aos idosos, segundo o Estatuto do Idoso de 2003, devem ser fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outras entidades previstas em lei. Pode passar. Pode passar o próximo, por favor. Muito bem. Qual é o objetivo, então, de instituir esta semana que trata do tema idoso? Nós já sabemos que existem, por conta do Estatuto do Idoso, várias políticas já que se desenvolvem. Algumas delas, os senhores sabem bem. Filas em estabelecimentos, cinemas, bancos, supermercados. Mas pensando que esse grupo é um grupo vulnerável ainda, a gente tem que estabelecer outras tantas preferências para esse grupo, além de que este grupo e sua família têm que conhecer de direito que lhe cabe no Estatuto do Idoso. Então, o que nós desejamos? Desejamos que haja atendimento prioritário, não somente nessas questões de estabelecimento, mas em termos de profissionalização, adaptação curricular a especializações da população idosa, estímulo às empresas privadas, vereador Hélio, estímulo a empresas privadas para admitirem ao trabalho idosos que têm condições para trabalho, acesso a centros de convivência, centros-dias, locais de acompanhamento, e a Previdência Social, que hoje enfrenta grande problema e que atende 19 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O que buscamos no nosso projeto? Buscamos
a emancipação, o protagonismo do idoso. Buscamos a promoção e a defesa de direitos do idoso. Buscamos a informação e a formação. E assim, consolidar soluções para desafios que ainda vamos enfrentar. Em 2050, senhores, prevê-se que a população de idosos estará triplicada. Ao sair de casa, em 2050, você encontrará um idoso a cada 3 pessoas. Essa realidade está distante? Não. Se nós pensarmos hoje em adolescentes abaixo de 15 anos, para cada 2 tem uma pessoa com mais de 60 anos. Afinal de contas, se nós passamos de 45 para 75 anos em termos de longevidade, há que se pagar um preço por isso. O envelhecimento trará, portanto, novos desafios e, quem sabe, novas oportunidades. O Estatuto do Idoso vem sofrendo modificações. 21 de 6 de 2017. O Senado aprova a alteração do Estatuto do Idoso para dar preferências aos octogenários. Evidente, um octogenário é difícil, é diferente do atendimento de um idoso de 60 anos. Então, eles aprovam aqui, com o objetivo de criar 2 faixas, porque a partir de 80 anos as pessoas têm mais dificuldade de locomoção e ficam com a saúde ainda fragilizada. Aprovado já. Debate-se em Brasília, uma nova atualização. O ministro de Saúde, Ricardo Barros, defendeu a mudança da regra que impede o aumento dos planos de saúde depois de 60 anos e afirmou que a legislação atual não protege o idoso. O que acontece? Como o Estatuto de Idoso... Vereadora Maria Letícia, na sequência, uma parte, se for possível. Eu já lhe dou. O que acontece? Com o Estatuto de Idoso, diz que depois de 60 anos não se pode fazer aumento. Artigo 15, parágrafo 3, determina o Estatuto de Idoso. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Diz o nosso ministro que o plano dobra de preço aos 59 anos, para o pessoal desistir do plano de saúde. Porque o plano de saúde tem medo de enfrentar a partir de 60 anos, porque não sabem quanto tempo essas pessoas vão morrer. Então, é importante que nos debrucemos sobre essa questão do idoso, porque além de todos envelhecermos, somos legisladores e temos que dar realmente condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida e assistência garantidas por políticas públicas. Uma parte também, vereador. Já lhe concedo. Eu vou dar horas à parte. Por favor, vereador Bobato. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Quero te parabenizar pela iniciativa, então, debater o projeto, mas a gente vai usar um pouco da tua experiência nessa área. A gente tem o Hospital do Idoso, eu gostaria, se possível, eu sei que a função do projeto em si não é esse, se você pudesse discorrer hoje sobre a rede de atendimento ao idoso, porque é a tua área, eu imagino que você conheça muito bem, alguma coisa sobre a estrutura da rede de atendimento ao idoso da Prefeitura Municipal. Essas casas de acolhimento de idosos não são públicas, são terceirizadas, como que funciona? Se você puder dar um esclarecimento, eu sei que também não seria o foco do projeto, mas se puder comentar alguma coisa. No mais, gostaria só de parabenizar pela iniciativa e eu acho que é um foco da Câmara legislar nesse sentido, com a nossa querida terceira idade. Obrigado e parabéns. Eu vou responder ao vereador e, como eu tenho tempo, já chamo os outros à parte. Vereador, eu conheço o Hospital Zilda Arnes. Ele é maravilhoso. A assistência que se presta ao idoso no Zilda Arnes é de primeira linha. É um hospital bem montado, inclusive depois a gente vai conversar sobre algumas questões deficitárias dentro do hospital que podem ser prontamente resolvidas aqui pelos vereadores, com as emendas, por exemplo. A gente vai trazer algumas sugestões aqui. Mas o hospital tem uma linha de atendimento que segue um padrão mundial. E dentro das unidades todas básicas de saúde, existem grupos de idosos que são acompanhados regularmente pelo próprio grupo e pelo PSF, que é um programa de assistência à família que atende daí a questão dos idosos. Eu passaria o dia aqui falando, porque o programa é bastante extenso. E com relação às casas, sim, são 4 casas, como eu mostrei ali, que acolhem 174 idosos bancados, custeados pelo município de Curitiba. São convênios que são assinados. A Helenice, agora na FAS, muito preocupada com isso, já está tratando de renovar os convênios e aumentar aquele valor
independente da questão da complexidade, o que eu acho extremamente necessário. O ideal seria que nós tivéssemos mais casas ainda que pudessem acolher tantos idosos que estão aí em filas de espera para serem acolhidos nessa casa, que não tem família, por exemplo, que muitas vezes são abandonados. Para o senhor ter ideia, vereador, a perversidade das pessoas chega ao abandono dos idosos nas UPAs e nos hospitais. Outro dia estávamos com 60 casos internados em hospitais e UPA que eram idosos abandonados pelos familiares. Então, isso é uma grande preocupação da gente. Uma parte, vereadora Maria Letícia. O próximo que me pediu foi o vereador Felipe. Eu queria só contribuir, eu sei que não fica dentro da nossa área de atuação, porque teria que ter se isso fosse possível, não, se isso fosse o entendimento, teria que ser uma mudança no Estatuto do Idoso. Mas eu tenho um pensamento, até falava agora com os amigos vereadores aqui, a questão dos 60 anos da lei do Estatuto do Idoso. Eu não sei se em breve, não sei se poderia ter uma discussão para alterar essa idade. Eu vejo os 60 anos uma idade não mais de um idoso. Sim. Né? Eu vejo os 60 anos... Hoje tem até um impasse aqui, que o Estatuto do Idoso fala 60 anos, mas o vale transporte, não é a palavra certa, mas o passe do idoso, passe livre do idoso é 65. Né? E talvez tenha que ser revisto. Até faço essa pergunta para Vossa Excelência, o que a senhora acha, porque tem uma situação, tem situações de fila, em algumas bancárias, fila no banco e etc., que uma pessoa com 60 anos não transparece, não parece ser uma pessoa idosa. Né? E existe até um constrangimento. O Euler até fala que eu tenho conhecidos que às vezes não pegam realmente, porque podem ser até situações severas quando tem uma fila grande. Então, eu sei que absolutamente não é na Câmara de Vereadores que a gente vai ter resolver isso. Né? Isso depende de uma mudança lá em Brasília. Mas esse é um tema que é evidente, aqui falando do seu projeto, o entendimento do idoso. A vereadora Julieta tem um trabalho maravilhoso com a terceira idade também. Vejo isso é um impasse. Eu acho que 60 anos não é... Teria que alterar isso. Hoje a população vive muito mais, enfim. Só para contribuir com o debate. Obrigado. Vereador, excelente contribuição, porque efetivamente... Vereadora, a senhora quer prorrogar por mais 15 minutos? Por favor. Ok, vereadora. Concedido. Vereador Felipe, muito oportuna a sua colocação. Efetivamente, se nós pensarmos que o Estatuto do Idoso foi consolidado a partir de 2003, já era uma luta antiga, desde a Constituição de 1988. Mas ele foi consolidado em 2003. Então, a gente pensa que em 14 anos, essa visão do idoso certamente mudou. Isso é óbvio. Até pela evolução da tecnologia. Hoje a gente tem claramente a percepção que doenças que matavam não matam mais, tão rapidamente ao menos, que outras doenças se manifestam hoje muito mais tardiamente por conta da questão da qualidade de vida, da medicação, etc. Então, sim, eu acho que essa é uma discussão pertinente. É uma discussão pertinente e acho que a gente pode, quem sabe, levar isso para Brasília para começar um debate lá. Até contribuindo, existe algum movimento para mudar isso ou não existe? Porque eu não vi nada a respeito disso. Não existe. Que eu tenha conhecimento, e na pesquisa que fiz agora, quando tratei do projeto, não existe nenhum movimento. Tanto que existe essa situação, eles estabelecem 60 anos como já idoso e 65 anos, né, para ganhar o vale do ônibus e para estacionamento específico e tal. Isso vai ter que ser corrigido, certamente, porque não dá para imaginar uma pessoa com 60 anos aposentada, deixando de trabalhar e deixando de produzir. Ao contrário, a gente tem que pensar em abrir mercado para essas pessoas, oportunizando a experiência que elas têm. Vereadora Maria, por favor. Obrigada pela parte, vereadora, e me sensibilizo com a senhora, porque eu também, a minha luta é pelos idosos.
Então, a gente sabe das necessidades. Eu tenho meu pai que é idoso em casa, e o que a gente pode dar hoje para ele, além dos medicamentos, é atenção e carinho, que é isso que as pessoas idosas precisam. E elas estão vulneráveis. Não tem, muitas vezes, os filhos têm que trabalhar e deixar seus idosos em casa para poder ir trabalhar, para trazer o sustento para casa. Porque hoje em dia não é que eles não queiram cuidar. E às vezes esses idosos debilitados não conseguem comer direito, tomar uma água. Então a minha luta também é para esse centro de convivência dia para pessoas carentes. Nós estamos nessa luta e vamos conseguir, se Deus quiser, para que eles tenham também uma qualidade de vida um pouco melhor. E parabenizo a vereadora e vamos em frente. Eu trabalho com idosos já há muitos anos também, e a gente sabe que atenção e carinho para eles eles não veem a hora de te dar um abraço, te chamam pelo nome e estranham quando a gente não participa, quando a gente é convidado. Então, meus parabéns, Maria Letícia, e vamos lutar junto. Pode contar com o meu voto. Muito obrigada, vereadora. Uma parte agora, para quem me pediu, Mauro Inácio. Por favor, vereador. Obrigado, professora vereadora Maria Letícia. Cumprimentando pela sua iniciativa, acho muito importante esse tema do idoso, né? Até parece que estamos legislando em causa própria, mas não é bem o caso, né? Vossa Excelência é tão nova, eu também, Maria Manfron também, né? Mas é importante sim, sem brincadeiras, o quanto é importante a atenção à melhor idade. Eu tenho, minha mãe fez 80 anos agora, semana passada, e não tem a disposição que a gente vê em muitos grupos da melhor idade. Então, eu acompanho também esses grupos e sei da importância de se manter essas atividades. Inclusive, semana passada, houve um boato na cidade que alguns grupos de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, seriam desativados. Uma conversa com o secretário Marcelo Richa foi resolvido as pendências, os grupos continuam em atividade. Eu visitei alguns grupos também na semana passada, e o carinho que a melhor idade tem pelos professores de educação física e também o resultado que é dado através dessa atividade é muito importante para esses grupos. Então é importante hoje sim a melhor idade com eficiência, a melhor idade ativa, colocando a mão no pé, coisa que eu ainda não consigo, né? E você vê senhoras de 80, 70 anos fazendo atividade física e garantindo a sua saúde. Então, parabéns pela iniciativa. É sim necessário expor esse serviço à nossa população. A parte, Maria Letícia. Pois não, vereador Marcos. Vereadora. Vereadora, quero parabenizar pela iniciativa e dizer que é um assunto de muita pertinência, porque hoje nós vemos a carência que falta de políticas públicas, né, para o idoso. Eu tenho acompanhado grupos de idosos também na região onde eu moro e vejo o quanto eles são carentes. Pessoas que hoje estão abandonadas dentro de casa por não ter, né, muitas vezes o que fazer ou quem possa acompanhar, né? As famílias, por já devido a várias atividades, acabam também não tendo tempo de dar uma atenção especial. Tenho acompanhado alguns eventos que são promovidos para a terceira idade e vejo a alegria, o quanto essas pessoas são ativas, né? Participam, interagem ali com as pessoas. Então, parabéns pelo projeto e vejo que esse é um assunto que a gente precisa dar uma atenção especial. Muito obrigada, vereador. Vereador Scalino. Muito grato, vereadora Maria Letícia, por tocar num assunto fundamental. Vejo a terceira idade e me incluo, tanto quanto se eu não estivesse aqui, estaria tendo aí a participação no grupo de dinâmica, alongamento, exercício físico, oficina da memória, enfim, diversas atuações que a gente conseguiu junto aos meio acadêmico, junto ao voluntariado, para que a terceira idade pudesse ter melhor qualidade de vida. Tanto quanto participo de uma entidade, fui ouvidor e ação social no Paraná, e me dava a alegria de participar 2 vezes por ano, praticamente com 500 idosos na Praia de Leste, no antigo Clube Santa Mônica, Associação do Banestado. E a alegria desse povo passa uma revitalização que não tem medida. Então, parabéns, e vejo ainda que as políticas públicas, investindo-se mais, menos gasta em remédio. E nós temos esse papel de dar melhor qualidade de vida para a nossa família curitibana. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada, vereador. Vereador Euler. Obrigado pela parte. Parabenizar toda a bancada feminina aqui da Câmara,
né, por esse olhar mais sensível a causas como, por exemplo, a do idoso. Então, em especial, parabenizar a senhora, a vereadora Julieta Reis, que na semana passada trouxe o projeto, né, para diminuir a taxa de inscrição para os idosos, né, em eventos esportivos. Então, a bancada feminina sempre atenta, né, a essas questões mais sensíveis a públicos específicos da sociedade. Não que nós, homens, não tenhamos esse olhar, mas eu acho que até a questão dentro da família, em que as mulheres muitas vezes têm um cuidado especial com os idosos, né, com os pais e tudo mais, eu acho que isso se reflete também aqui na Câmara. Parabéns, senhora. Eu quero mostrar umas imagens, por favor. Vereadora, à parte, por favor. Já lhe concedo, só quero mostrar algumas imagens aqui. Tiago, pois não, vereador Tiago. As mulheres vivem mais porque são mais inteligentes, né? Obviamente. O homem morre antes porque é imprudente. País desenvolvido, que é a Suíça, a partir dos 16 anos de idade, o jovem não pode conviver mais com seus pais. Ele precisa ter independência e ser produtivo. Ele precisa ter a sua casa e precisa trabalhar. E nem na velhice dos seus pais, ele recolhe os seus pais novamente em casa, porque o governo entende que esse jovem precisa continuar produtivo e precisa oferecer bons serviços na última fase da vida. Então, eu apoio e parabenizo pelo teu projeto, porque precisamos também aqui no Brasil, apesar de eu não concordar culturalmente, nós somos muito juntos, né? A família ela está sempre muito unida, mas os bons serviços proporcionam para que a sociedade ela seja sempre mais produtiva. Então, o bom serviço do governo, o bom serviço da prefeitura, da administração. Parabéns, vereadora. Muito obrigada. Essas imagens, senhores, são de um evento que nós promovemos no Pinheirinho, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Compareceram lá mais de 400 pessoas, e destas, 80% idosos, acima de 65 anos. Eu diria muitos octogenários, inclusive. Sim, por causa da osteoporose, diabetes, etc. Pode passar. Então, essas são... Pode passar o próximo. Que bom que ele me ouve, né, para passar o próximo. Então, essa é a última, para finalizar. Eu vejo a imagem, mas eu faço uma leitura um pouco diferente do idoso. Aqui é um momento de festividade e de relaxamento dos idosos, mas eu vejo os idosos hoje de uma forma muito diversa dessa. Eu diria que, na verdade, a idade vai trazer novos desafios, sem dúvida, mas trarão também outros momentos transformadores neste grupo etário. E antes de finalizar, eu quero agradecer ao meu time, que está ali, e que me ajudou a fazer toda essa pesquisa, todo esse levantamento, todas essas ilustrações para trazer aqui para os senhores. Muito obrigada, eu peço o voto no projeto. Muito obrigada. Continua em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, colocaremos em votação. O substitutivo geral já foi lido e discutido também, é o número 3177/2017. Vereadores se manifestem pelos votos. Pelo voto. Processo de votação. Vereadores, em votação. Tem mais ninguém lá dentro? Encerrada a votação. – 27 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Próximo projeto da pauta é o número 5, iniciativa vereador Mauro Bobato. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, número 924/2017, iniciativa Mauro Bobato. Denomina de Antônio Escrocaram, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado.
Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.559, em 17 de julho de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.627, 25 de outubro de 2017. A votação global e simbólica. A aprovação maioria simples em primeiro turno. Em discussão, o autor da matéria, 15 minutos prorrogáveis, vereador. Obrigado, senhor presidente. Demais vereadores, senhoras e senhores vereadores, volto a contestar esse microfone aqui, presidente, que está dando um problema na coluna do alemão. É a idade, vereador. Sugeria aí um microfone um pouquinho Obrigado, mais alto. Vereador, presidente, agora presidente Chico Cusmo. Me sujeitarei para evitar polêmica com meus nobres pares, então vamos debater o nosso querido projeto. O projeto trata-se de uma singela homenagem a um colono lá do Umbará, que já nos deixou, o senhor Antônio Escrocaro. É uma pessoa que teve uma vivência muito grande na comunidade e contribuiu no crescimento do bairro Umbará, apesar de algumas vezes a gente contestar o crescimento do bairro, sua família continua atuando lá. Ele nasceu em 9 de novembro de 1930, foi o terceiro filho de um casal, do Aurélio Escrocaro, Margarita Bonato, família italiana, de descendência italiana, chegaram do norte da Itália, de Gaggio de Marcon, próximo a Veneza, em 1888. O Antônio foi uma pessoa humilde, Antônio Escrocaro, trabalhador. Hoje sua família, seus descendentes continuam atuando na área de grameiras lá, continuam a trabalhar, a ajudar no progresso. Grameira Escrocaro. Hoje, até na área de cerâmica, minha querida vereadora Julieta, eles não chegaram a atuar, mas atuam na grameira e ajudaram a construir o bairro Umbará. A família continua trabalhando e continua. Isso aqui é uma forma singela de perpetuar a lembrança do nosso querido Antônio Escrocaro. Então, peço a compreensão, a confiança dos senhores para aprovar esse projeto. Obrigado a todos. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será pelo painel eletrônico. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 24 votantes, 24 com a expressão sim. Aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Projeto número 6 da pauta, projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, 1433/2017, iniciativa Thiago Ferro, declara de utilidade pública o Instituto Família do Brasil. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.554, em 10 de julho de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.602, em 18 de setembro de 2017, votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto. Para discutir, vereador, autor, Thiago Ferro. Presidente, de fato precisamos de um extensor aqui para o microfone. Rapidamente, a apresentação do Instituto Família do Brasil iniciou suas atividades em março de 2000. É uma organização não governamental constituída por profissionais voluntários que atuam na prestação de serviços à comunidade, oferecendo serviços de saúde nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, psicopedagogia e assistência social, cuja finalidade institucional é trabalhar em prol do atendimento que edifique as famílias e seus relacionamentos. As principais ações desse instituto estão direcionadas ao atendimento de crianças e adolescentes que apresentam, sobretudo, déficit de aprendizagem. Dificuldade esta geralmente diagnosticada pela pedagogia, que realiza acompanhamento na rede de ensino fundamental e médio, que, por sua vez, efetua encaminhamentos ao Instituto Família do Brasil. Destaca-se ainda o trabalho terapêutico realizado com dependentes químicos e seus congêneres,
através de terapias de grupo e apoio psicológico. Assistência social também dada, atenção especial voltado para a codependência. Trata a família em geral, né? Nós sabemos que o dependente químico, ele é um doente e acaba adoecendo toda a sua família. Por isso, o Instituto Família do Brasil atende a família em conjunto com o dependente. Uma vez que entendemos o quanto o apoio e envolvimento da família na recuperação do dependente determina positivamente ou negativamente para a eficácia do tratamento. Algumas áreas de atuação é o CETEM, Centro Terapêutico Multidisciplinar, também o Grupo de Apoio à Dependência Química e Emocional, o Grupo de Apoio à Perda e Luto, né, um serviço muito importante no momento de dor da família, o curso Se Liga, que também trabalha com a família, e oficinas de artesanato. Agradeço, senhor presidente, peço o apoio dos nobres colegas. Obrigado. Continua a discussão, o projeto. Encerrada a discussão, em votação. A votação será pelo painel eletrônico. Então, senhores vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vossa Excelência apertou o botão errado aí, Leônidas. Vamos à votação. Pedimos que liberem o painel para a votação dos vereadores. Tudo ok? Vereador Mauro Bobato. Presidente, é a informação aqui. Eu apertei o botão errado e parece que deu... Está aberto o painel. Pode votar novamente, vereador. Correto? Deu certo, Zezinho? Esse já foi, presidente, na tela. Vamos ao resultado da votação. Esse projeto já foi votado. Para ter certeza, Bobato, relaxa, velho. Na verdade é o 33, esse projeto realmente já foi votado, está repetindo a tela, a votação. É o 014-0033-2017, esse. Então peço aos senhores vereadores que registrem os seus votos. Senhor presidente. Vamos ao resultado da votação. 24 votantes, 24 com a expressão sim. Aprovado o projeto.